Muito bem. O cara tirou, está com dor no ombro, você tirou o raio-x, e desse caso, no caso de não ter nenhuma lesão no raio-x, era uma capsulite adesiva. Nesse caso, você pegou o raio-x e você vê o que a gente chama de uma artrose. A artrose é uma coisa relativamente fácil de você ver no raio-x. Quem tem alguma experiência vai ter facilidade para ver. Diminui a distância entre a cabeça do úmero e no raio-x isso aqui é um buraco. Ele fica bem mais perto daqui de cima, tá certo? E tem alterações de esclerose, irregularidade na cabeça, cistos na cabeça. Enfim, eu vou até colocar depois para vocês um comparativo do ombro com artrose e do ombro sem artrose, tá certo? Muito bem, quando você vê o raio-x e tem artrose, você já descobriu que aquela pessoa está com dor no ombro, tá certo? Ela está com, o pessoal costuma chamar muito de desgaste, ela está com desgaste no ombro. Quando o cara fala que tem um desgaste, a gente está automaticamente falando de artrose. Só para a gente, eu falei da história da nomenclatura, toda vez que você colocar it, você está colocando uma inflamação. Geralmente a gente está falando de uma inflamação aguda. O que é uma inflamação? Uma inflamação é uma resposta do corpo a alguma agressão. Então, uma tendinite, uma bursite, uma osteoartrite ou uma artrite e uma capsulite são reações inflamatórias que o corpo, o nosso mecanismo de defesa, está indo lá e fazendo um salseiro naquele lugar na tentativa de se defender. Você fala, mas o meu não tinha nada. Provavelmente na tendinite você tinha uma agressão qualquer, que seja esforço, sobrecarga, até trauma pode acontecer de te dar a tendinite. Mas normalmente é uso. Você fez o esforço e o tendão inflama por excesso de esforço. Então, toda vez que a gente falar tendinite, bursite, é uma inflamação. Toda vez que a gente falar ose, artrose, tendinose, enfim, são as duas principais, nós estamos falando de uma disfunção, uma degeneração. Aquele segmento não está mais funcionando como ele deveria. Não é uma reação de defesa do corpo que está indo lá inflamando com células inflamatórias, toda a cadeia inflamatória. É um processo degenerativo, que normalmente, para vocês entenderem, funciona assim. O corpo tem um poder de autocura. Quando você tem uma lesão, o corpo vai lá, esse processo inflamatório vai lá e conserta. No caso da degeneração, e aí por isso que eu pus aqui a história do envelhecimento, existe uma interrogação muito grande de por que acontece isso. Mas o que a gente vê acontecer é que o corpo para de consertar as lesões que aparecem. Tá? Então, por exemplo, você tem uma lesão na cartilagem. A cartilagem, como a maioria dos tecidos do corpo, ela é fabricada e reabsorvida, como o osso. O osso também é trocado de tempos em tempos. Lembra que eu falei do osteócito, osteoclasto, osteoblasto? O condrócito também ele é reabsorvido. E o condroblasto tem que fazer mais cartilagem. E parece que existe na osteoartrose, começa, um dos lugares por onde começa é na cartilagem, existe uma diminuição da fabricação de cartilagem, mas uma continuação da sua reabsorção. Né? Existem enzimas que fazem essa reabsorção e parece que na osteoartrose elas estão trabalhando normal e as enzimas, as células que deveriam estar fabricando cartilagem não estão. Basicamente, a artrose, o processo é isso. E o que acontece? Só para a gente ter uma noção, está aqui embaixo. Em geral, você tem essas coisas aqui em diferentes níveis. O líquido sinovial, ele para de ser fabricado porque é ele que embebe a cartilagem. Então, por alguma razão, ele também parou de ser fabricado. Tá certo? A regeneração da cartilagem, como eu disse, está diminuída. A regeneração, tá? A reabsorção continua, mas ninguém fabrica mais a cartilagem daquela maneira. E normalmente isso acontece de uma maneira primária ou secundária. Primária é uma osteoartrose que a gente não tem muita explicação. Tem gente que aparece no consultório, normal, faz atividade, de repente
ele tem uma artrose de quadril, ele tem uma artrose de ombro, mas eu faço ginástica, eu faço exercício. Então a gente não consegue explicar bem por que acontece a osteoartrose primária. A secundária, ela é muito comum também. Geralmente o cara quebrou o ombro e o osso não ficou bem do jeito que ele deveria, ele teve um desviozinho, aquela articulação começou a trabalhar de uma maneira que ela não estava mais acostumada, desarmoniosa, e aquilo com o tempo evoluiu para uma lesão cartilaginosa, e isso deu margem a você começar um processo de artrose. O processo de artrose é sempre muito insidioso, ele vai aos poucos, mas tem artroses que aparecem do nada, tá? Aí é um pouco mais técnico, mas você pode ter uma necrose dessas cartilagens por falta de irrigação, e aí ela vem mais rápido. Então a artrose secundária, normalmente, por exemplo, no joelho, é muito comum lesão meniscal, lesão ligamentar, gerando uma alteração, uma sobrecarga diferente do que ele está acostumado, e o joelho entra em artrose, que é uma das articulações que mais a gente vê artrose. Mas nós estamos falando do ombro. Então, no ombro também acontece. Geralmente, eles falam, em 20% da população pode ter artrose de ombro. Eu acho um pouco meio muito, para te falar a verdade. Eu não tenho essa experiência no consultório. Mas é uma coisa que aparece com uma certa frequência. É uma coisa, normalmente, acima dos 50 anos também, como a capsulite adesiva. E no meu caso, eu vi mais mulheres do que homens. Mas é uma coisa da segunda para a terceira idade. Muito bem, então você viu o raio-x e vê lá, ó, o cara tem uma artrose de ombro. O que eu vou fazer? Artrose de ombro, você só tem duas coisas para fazer com ela. Ou você controla o problema, a dor, e tenta fazer o paciente conviver com aquilo, ou você faz uma prótese. Nós vamos falar aqui do controle, e uma das coisas que nós vamos falar é das medicações. É muito comum a pessoa que tem artrose tomar um negócio chamado condroprotetor. Antigamente era a glucosamina, depois virou a condroitina, antigamente teve até coisa do abacate. Eu, 35 anos, eu vi bastante coisa já nesse respeito. E atualmente a fase está do colágeno. Colágeno, como vocês já viram, lembra que eu falei que ia aparecer aqui para frente? O condroprotetor atual, que está mais em voga, é o colágeno. Eu não tenho nada contra tomar colágeno. Eu acho que, mesmo as outras coisas, eu sempre estimulei o paciente, olha, você toma porque ele não vai fazer mal. Então, se não vai fazer mal, por que não tentar? Mas o que eu vejo é que, assim, principalmente numa artrose já instalada, para mim não dá muito resultado. Eu vejo pacientes que têm dor, mas não têm artrose, aquelas dores talvez de uma condropatia inicial, melhorarem, eu até acho que eu já vi. Mas a artrose instalada, na minha experiência, não tenho nada contra tomar, mas eu não vejo funcionar muito. Muito bem, então como é que nós vamos fazer esse controle? O primeiro controle é assim, nós vamos ter que fazer, tem que explicar para o paciente, olha, você tem uma artrose, o que é uma artrose para ele entender? Você tem uma articulação que tinha aquela capinha de cartilagem super macia, que deslizava, praticamente não tinha coeficiente de atrito. Aquilo começa a desaparecer e você tem como, a melhor imagem é uma gaveta empenada. Você não faz mais o movimento, você não consegue, você tem que raspar, ela faz menos movimento, você tem que forçar, e cada vez que você força, você aumenta o atrito e você aumenta a possibilidade, a piora dessa artrose. Então a artrose é uma gaveta empenada, é um móvel que não tem mais aquela a articulação bem feita, tá certo? Esse é o jeito mais fácil de entender o que é uma artrose. Então o ombro, como eu falei, ele já não mexe, lembra que o teste era você fazer o movimento e ele não ter o movimento. Às vezes você tem rangido, ele raspa, porque já está praticamente a cartilagem comida e está osso com osso, tá certo? Então o que acontece? Você pode dar os condroprotetores, mas você tem que tirar a dor. Então você vai falar para o cara assim, olha, eu vou te medicar e nós vamos ver se você consegue conviver com esse problema. É lógico, você tem que falar para ele, seu ombro não mexe mais o que mexia. Você tem que trabalhar devagar, porque isso é importante. A artrose, se ela tem uma dor crônica, sempre quando movimenta, se você ficar mais quietinho, ela melhora. Às vezes você tem lesões agudas da cartilagem, numa dessa raspada,
solta um pedaço da cartilagem e você tem uma inflamação aguda. Então ela tem uma piora. Agora piorou muito, agora está doendo. Quando você dá o anti-inflamatório, você faz qualquer tratamento, aquela dor melhora e volta a ser a dor que era aquela dor da artrose mesmo, aquela dor que você não pode mexer muito, você tem que ficar quieto. Isso em todas as articulações é assim, quadril, joelho, tornozelo. Se você segurar o paciente conseguir não fazer muito esforço com aquela articulação, ele até convive com aquilo, tá certo? Então essa é a ideia de passar para ele. Então como você faz essa analgesia? Do mesmo jeito, anti-inflamatório, só que nesse caso, na minha experiência, é muito diferente você usar corticoide ou não. Quando você usa corticoide numa osteoartrose, seja ela de ombro, de qualquer outro lugar, a melhora do paciente é muito mais rápida e maior. Ele volta falando, doutor, esse remédio me tira a dor, ele melhora muito minha dor. Então, quando eu vou usar a medicação, eu geralmente, desde que ele tenha, veja, o corticoide, ele tem que ser tomado cuidado porque ele pode aumentar a diabetes, a glicemia, ele pode aumentar a pressão, então ele tem que ser usado com certo cuidado. Mas a gente e os reumatologistas usamos bastante. Por quê? Porque nós não temos que fazer muito com esse paciente, porque eu vou falar para ele assim, ó, que às vezes muito ortopedista fala isso, olha, se eu tenho artrose no ombro, eu preciso fazer uma prótese. Eu falo, pô, como? Eu não quero fazer uma prótese. Aqui no Brasil existe um grande medo de fazer cirurgia, né? É diferente dos Estados Unidos, que também lá as pessoas, a primeira coisa que elas optam é por fazer a cirurgia. Não sei dizer exatamente porquê, mas aqui as pessoas são muito apavoradas com cirurgia. Então, quando o ortopedista não dá essa possibilidade de fazer um controle, o paciente fica muito frustrado. Ele cai do 15º andar. E aí ele vai procurar outro. Então, eu estou acostumado a receber o paciente e falar, doutor, o cara não é para fazer nada, é só para fazer prótese. É só voltar lá quando estiver disposto a fazer a prótese. Não é assim que funciona. Você consegue, principalmente conversando com o paciente, explicando para o paciente, você consegue talvez controlar ele por um tempo. E eu tenho uma experiência já melhor com infiltração. Também é uma infiltração intraarticular e também vai corticoide no começo. Até 2 anos atrás eu fazia, você não deve fazer muitas, mas você tem que tentar pelo menos. Alguma dessas aqui, ó, nós vamos falar de 4 especificamente. Hoje está muito em moda também o ácido hialurônico, aquela injeção que infiltra, que é cara, custa R$1.000 e poucos, mas na verdade é ácido hialurônico, é líquido sinovial. Quando existe uma falta de líquido sinovial, ela melhora muito. E a gente só vai conseguir saber isso fazendo a aplicação. Então tem muito paciente que faz a infiltração com ácido hialurônico, que é absolutamente benigna, não tem problema nenhum, mas ela melhora e vale a pena continuar fazendo. Eu já trabalhei, hoje não existe, o Conselho Federal de Medicina mudou de ideia e a gente não tem mais possibilidade de fazer liberadamente o ozônio, mas eu sou um grande fã de ozonioterapia. Ozonioterapia, nesses casos, me funcionou muito. Eu tenho muito paciente que melhora e é uma coisa benigna, porque eu não tenho contraindicação. Então, me ajudou muito a substituir a infiltração com corticoide nesses pacientes que não querem operar. Então, hoje está mais complicado de fazer, mas eu espero que um dia o Conselho Federal de Medicina abra as suas luzes para que permita que a gente faça, porque funciona muito bem. Lógico, eu não deixo o ombro novo, mas eu consigo fazer o paciente ficar com muito menos dor nessa tentativa de controle, tá certo? Então, aqui nós... E por último tem o PRP, que é o tal do plasma rico em plaquetas. Eu não faço porque você precisa de uma estrutura de banco de sangue, então aqui em Araraquara não sei se tem alguém fazendo, mas é muito comum você ver por aí e muita gente fala que funciona. Eu não tenho experiência, mas é uma das possibilidades de você tentar postergar uma prótese. Então, minha conduta, corticoide ou ozônio, tá certo? O paciente não melhora, não tem jeito, você tem que falar para ele, olha, é só prótese. Prótese não é uma coisa simples, prótese de ombro é uma prótese ainda com algum grau de dificuldade, principalmente em jovens, que tem muita força, muito uso, ainda não é uma coisa boa de fazer. E no paciente mais velho já é melhor. Mas é uma coisa que aqui pouca gente faz, mas é a saída para tentar curar a osteoartrose de ombro.
Tá bom? Até a próxima no terceiro item.